Fala galera, mais um projetinho e mais uma aula aqui para o nosso canal. Hoje eu trouxe esse projeto de turbante ou faixa de cabelo e trouxe ele em duas versões, na versão infantil e na versão adulta. Esse projeto é um projeto que eu gosto muito, pois eu já vendi bastante aqui no meu ateliê esse projeto. E esse projeto é muito fácil para quem está iniciando na costura ou para quem quer fazer aí também uma renda extra, pois você pode fazer ele individual ou mãe e filha. Um detalhe também muito legal desse projeto, que você consegue usar ele é dupla face, então você consegue usar as duas estampas desse turbante facilmente, ou você usa só essa cor, ou você usa só essa cor, ou mesclado também, que dá super certo. E aí, você consegue inovar e fazer várias cores aqui. Quanto mais colorido fica esse turbante, mais bonito ele fica no design ou como acessório aí pra mulherada. Então, eu espero que vocês gostem desse projeto. Não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e os primeiros vídeos que a gente colocar aqui, você ser notificada para já assistir, tá bom? Vamos lá pro canal com o passo a passo. Fala galera, vim aqui apresentar um pouquinho para vocês o que nós vamos precisar, quais as medidas, o que você vai receber aí de molde para você reproduzir esse nosso turbante. Aqui no caso eu vou disponibilizar para vocês dois moldes, tá? Que é do tamanho infantil e do tamanho adulto. Lembrando que nesse molde a gente vai ter todas as especificações, todas as medidas certinho escrito aqui também, para não te confundir o que é o que, né? Aqui na descrição também vai estar disponível, mas no seu molde já vai estar toda a informação certinho, tá? Aqui no molde, eu vou usar o adulto, tá? Depois eu vou mostrar o infantil, ele pronto já para vocês no final. Mas aqui nesse adulto, eu quero chamar atenção para alguns detalhes muito importantes aqui para você reproduzir, que são as medidas do elástico. Aqui eu coloquei duas medidas aí no seu molde, quando você receber, que é uma medida de 3 centímetros por 22 ou de 3 centímetros por 20. Aqui no caso, a minha medida, eu vou utilizar o elástico de 3 centímetros por 20, por conta do tamanho da circunferência da minha cabeça. Mas se a circunferência da sua cabeça ou do seu cliente que você for fazer é um pouquinho maior, ele quer uma circunferência um pouco mais larguinha, você pode usar de 22, tá? Então, ou você pode usar de 20, que ela é justinha, ou você pode usar 22, que ela é mais larguinha. Aí você tem essas duas opções também. E essas duas opções a gente também tem na infantil, tanto a de 20 e de 22. A diferença entre o infantil e o adulto é a largura do nosso elástico, tá? O infantil a gente vai usar o elástico de 2 centímetros e no adulto nós vamos utilizar uma mais larga, que é de 3 centímetros, tá? É isso que diferencia o tamanho aí do elástico. E aí, nós vamos precisar também de uma caneleta de 8 centímetros por 30 centímetros, tá? Que é onde nós vamos passar aí o elástico. Vamos precisar também, como eu falei para vocês, a medida do nosso elástico é de 3 centímetros por 20. Essa é a minha medida, que para mim tá o suficiente. Mas se vocês quiserem usar de 22, fique tranquilo, tá? Aqui eu vou usar dois tecidos, porque eu gosto de usar uma cor e dá para usar para outra. Como eu expliquei também para vocês bem no início aí do vídeo, o nosso turbante ele é dupla face. Então dá para vocês usarem as duas cores separadamente, ou mesclado, ou somente a outra também, tá? E aqui eu estou utilizando essas duas cores, porque como é um turbante que eu vou utilizar bastante aqui para trabalhar no ateliê, então eu vou usar essas duas cores aqui que tem tudo a ver com o ateliê, tá bom? Então bora lá para a montagem. Aqui nós vamos iniciar com o risco do molde, tá? Aqui vocês podem usar tanto a caneta, que apaga, quanto também um lápis. Aqui eu vou usar o 6B para ficar mais fácil para vocês conseguirem enxergar. Mas vocês podem usar uma canetinha que apaga também, é o ideal, tá? Como nós vamos fazer a costura em cima da marcação que nós vamos riscar aqui, é muito importante que você realmente faça com a canetinha que apaga. Porque se for um tecido claro igual o meu aqui, pode ser que ele manche, tá? Principalmente se for uma cor bem mais clara. Se for escuro, tranquilo. Mas se for um tecido mais claro, é importante você riscar, tá? Aqui no caso, eu peguei uma faixa, essa minha faixa aqui tem 1 metro. E aí aqui eu vou dobrar ela em dois e vou dividir essa parte em dois, tá? Ó, então aqui eu vou dividir ela em dois e já vou cortar ela aqui.
Por que que eu vou dividir em dois? Porque eu vou precisar de duas partes desse turbante aqui certinho, tá? Então, aqui no caso, eu já dividi ele em dois. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, mais acima, e você pode riscar. Essa minha faixa, a gente tem que tomar cuidado com isso também, é um outro detalhe importantíssimo. Praticamente essa minha faixa aqui, ó, ela é um pouquinho menor que essa outra. Então, eu vou riscar nesse daqui, nesse tecido também, vou cortar ele aqui em dois. Então, bora cortar ele aqui em dois. Corta em dois. E aí, aqui no avesso, eu vou vir, ó. Vou vir com ele e vou riscar aqui o meu molde em cima, ó. Venho riscando o molde. Aqui eu vou fazer uma marcação para indicar que aqui é o meu meio, para eu continuar aqui essa marcação, ó. Fiz isso, venho e continuo com ele aqui, ó. Posiciono ele aqui de novo, na marcação que ele já tava. E risco do outro lado. Olha lá. Risquei ele aqui, não sei se vocês conseguem enxergar aí o risco. Mas eu já risquei ele certinho. E aí, o que que nós vamos fazer? A partir do momento que eu riscar, a gente vai fazer isso nas duas partes, tá? Não precisa fazer isso nas quatro partes, tá bom, galera? Somente em duas já é o suficiente, porque nós vamos fazer a costura em cima do risco que a gente fez. E em cada ponto aqui final, ó, não se esqueça de dar um retrocesso, tá? Que é muito importante. Então, chegou aqui nessas duas partes, aqui nós não costuramos, e aqui a gente dá um retrocesso. Então, eu vou riscar o outro, e aí o que que eu vou fazer? Vou posicionar frente com frente, que já é a regrinha aí da nossa costura criativa. Sempre a gente utilizar a estampa frente com a outra estampa, tá? Feito isso, vou alfinetar ele aqui, tá? Para não sair do lugar. E nós vamos passar uma costurinha nessa volta toda, deixando essas duas pontas aqui sem costurar, ok? Bora lá para costurar. Após feita a costura, a gente fez, ó, a costurinha bem em cima, tá vendo, ó? Da marcação do risco. E lembre-se que aqui e aqui são dois lugares que nós não iríamos costurar. Então, a gente só iria costurar aqui e aqui, certo? Após costurado, a gente vai tirar o excesso desse material. O que que é o excesso? A gente vai deixar uma margenzinha, como se a gente tivesse costurado pé de máquina aqui, ó. E nós vamos tirar essa marca, vamos tirar, na verdade, uma margem, tá vendo, ó? Da onde nós costuramos, a gente deixa uma margenzinha, mais ou menos de meio pé de máquina. E nós vamos fazer o que agora nessa parte, que é muito importante? Nós vamos dar um pique só nessa parte da curva, tá? Então, eu vim com pequenos piques aqui, ó. E nós vamos fazer dos dois lados pra gente desvirar. Feito isso, nós já vamos passar para outra parte, que é a parte de onde a gente vai encaixar o nosso elástico, tá? Ó, feito isso, a gente vai vir com ele aqui, pelas aberturas que a gente fez, que nem a gente vai colocar meinha de neném, a gente puxa aqui, ó lá, ó, e atravessa do outro lado. E aí, tem uma parte aqui desse processo que eu sempre gosto de ensinar o aluno perfeitinho para não ter problema na hora da gente passar também isso aqui no ferro, enfim. O que que eu gosto de fazer nessa parte? Tem uma técnica que eu ensino aqui, que é a técnica do contar din-din. Qual que é o movimento quando a gente faz, quando a gente conta din-din? É esse movimento aqui, certo? Então, o que que normalmente a gente faz? Eu venho desse jeito aqui, ó, e vou fazer esse movimento em todas as partes aqui que a gente vai desvirar. Por que que a gente vai fazer isso, ó? A gente vai vir aqui. E nós vamos vincar toda essa parte aqui, ó. A gente vem aqui. E o vinco é com a nossa própria unha. Aqui eu não tô com unha, ó, mas o pouquinho que eu tenho, a gente faz esse vinco, ó. Então, eu venho, conto din-din.
para que essa parte aqui fique certinha. E por que que a gente conta din-din aqui e ao invés da gente já passar direto no ferro? Esse é o pulo do gato. Porque o que que acontece? Se eu for no ferro do jeito que ele tá aqui e passar, olha a dobra que ele fica aqui se eu passar aqui. Olha a dobra que eu vou ter aqui, ó, nessa parte. Por isso que o contar din-din aqui e nós vincarmos é importante. Porque se eu fizer isso aqui no ferro, ele vai dar problema. E agora, se eu passar no ferro já ele aqui com o contar, que a técnica do contar din-din já certinho, ele vai ficar com o processo perfeito, tá? Então, por isso que é importante, olha só como é que ele fica bem desigual, tá vendo? Ó, desse lado aqui, eu já fiz todo o processo de contar din-din. E desse lado não, ó, ele nem tá com o formato. Então, eu venho, ó, faço o contar din-din e vinco. Faço o contar din-din e vinco. E sempre conferindo para ver se todo o tecido tá para fora. Isso que é o mais importante. Nós temos que estar com o tecido todo ele aqui para fora certinho, porque senão na hora que a gente for passar no ferro, dá problema, ok? Então, a gente vai repetir esse processo do outro lado, também tirando o excesso e já deixando essas duas partes preparadas, tá? E aí, agora sim, eu posso ir ao ferro e passar esse tecido, ok? Então, bora lá pra gente já adiantar essa outra parte. Ó, passada ao ferro. Ó como é que ele fica bem assentadinho essa parte, tá vendo? Ó, os dois ficam bem assentados. Então, fiz essas duas partes, então eu vou reservar as duas e nós vamos pra parte do elástico agora, bora lá. Para essa parte do elástico, nós não temos segredos também, tá? Aqui a gente tem a medida, como eu falei para vocês, de 8 centímetros por 30. Nós vamos dobrar esse tecido ao meio e nós vamos passar uma costurinha nele aqui, ó. Pé de máquina com retrocesso no início e no fim. Vamos passar uma costurinha e vamos voltar aqui para desvirar. Esse processo aqui, ele é muito fácil. Então, a gente vai pegar a medida lá de 30 por 8 e nós vamos fazer a costurinha. Aqui eu já fiz a minha costurinha, que é... Eu sempre ponho pontinho com pontinha, que é direito com direito, um retrocesso no início e um retrocesso no final. Fiz minha costurinha aqui, pé de máquina, e agora o que que eu vou fazer? Eu tenho essa ferramenta aqui, que eu gosto muito dela, ela parece uma pinça. Ela é um passador, tá? Vocês podem fazer, conseguem até fazer esse passador em casa, com grampo, mas esse daqui ele já é prontinho, então ele é um passador, ó. O que que nós vamos fazer? Eu sempre gosto primeiro de te colocar aqui a argolinha dele pra baixo, encaixo ele aqui na parte de dentro e encaixo ele aqui assim, ó. Encaixei, eu vou colocar a minha argolinha lá pra cima. E agora eu só vou vir aqui desvirar essa minha peça, ó. Venho. Ó lá. Ela é mais fácil, eu gosto bastante dessa ferramenta aqui pra gente desvirar as peças, tá? Feito isso, eu vou vir aqui e vou desvirar todinha essa minha peça. E aqui, se você quiser também passar ferro, pode, tá? Então, aqui eu gosto muito de deixar ele desse jeitinho aqui, pra gente passar o elástico. E com essa mesma ferramenta, nós vamos pegar o nosso elástico e vamos também posicionar. Pro elástico não ficar todo torto, eu venho aqui e faço assim, ó. Ponho aqui e assim. A pontinha também pra não ficar desfiando, ó. Prendo o elástico aqui, nessa parte, e vou passar. E aí, o que que eu gosto de fazer? Eu venho até onde o limite do meu elástico aqui permite, eu não passo ele todo. Eu vou vir aqui, ó, nessa ponta aqui, e já vou vir aqui e vou passar uma costurinha nessa parte aqui. Passo uma costurinha aqui primeiro. Ó, aqui, então, já passei minha costura, ó, fiz uma costurinha bem na ponta, e ainda que permanece o meu elástico aqui dentro e o meu passador. Então, eu venho até o final agora, ó. E agora sim, eu venho, tiro o meu passador, e venho aqui também e dou um acabamento nessa parte aqui, ó. Vou lá na máquina também e vou passar uma costurinha bem nessa pontinha aqui, também pra segurar aqui conforme tá, pra ele ficar franzidinho, bonitinho assim, ó. Bora lá. Feito isso, o meu elástico, ó, já está preparado. Ele tá desse jeitinho aqui, lindão. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma dessas partes e vou dobrar ela ao meio, ó. Então, aqui é a hora que você vai decidir qual que é a estampa que você vai
permanecer, tá? Que no caso, como eu falei pra vocês, esse material, esse modelo, a gente consegue usar os dois lados, tá? Então, tanto faz, mas na hora da montagem, é importante você direcionar certinho para uma parte que você mais gosta, tá? Então, no caso, eu vou usar o estampado aqui do meu tecido. Então, eu vou unir aqui, ó, pontinha com pontinha e vou posicionar, ó, o meu elástico bem aqui no meio. Eu não gosto de deixar nessa parte aqui o elástico essa parte do meu tecido franzidinho. Então, eu tiro praticamente todo o franzido que ele tem aqui na ponta, pra não ficar feio depois do outro lado, tá? Ó, então, eu deixo ele lisinho aqui nessa ponta primeiro. Vou unir, ó lá, ó. Vou abrir o meu material, vou unir ponta com pontinha aqui. E aí, aqui no caso, agora eu vou posicionar ele aqui no meio. Posicionei no meio, eu vou dobrar. Outro detalhe importante, o meu meio aqui, ó, onde eu tô colocando o meu elástico, é onde tá o meu acabamento também. Aqui é o lado bonitinho e aqui é o lado onde ficou o meu acabamento. Então, é o lado que eu vou deixar ele aqui pra frente, tá? Então, eu venho, posiciono ele ali, ponho aqui e ponho aqui. Se você quiser colocar um clipe aqui nessa hora, pode, tá? Então, eu gosto de deixar ele bem certinho aqui, ó. Pra na hora da gente colocar, a gente vai fazer uma costura mais ou menos aqui, que é pé de máquina também. Mais ou menos uma costurinha aqui, pra gente já dar acabamento nessa parte aqui. Vou pra máquina, vou costurar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, fizemos o acabamento. É como se a gente tivesse feito esse movimento aqui, ó, com o dedo. Tá vendo? Igual eu faço aqui no dedo, um por cima do outro. E aí, ele vai ficar com esse acabamento bonito aqui. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou desvirar essa minha parte, ó, que quando a gente desvira, esse acabamento, ele acaba se escondendo aqui, ó. Tá vendo? Ele fica bonitinho aqui do outro lado. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa outra parte aqui e vou passar ela aqui por dentro, ó. Passo aqui por dentro, sem dobrar, sem nada por enquanto, tá? Então, aqui, ó, eu já vou posicionar ela meio que assim, pra vocês entenderem, tá vendo? Olha lá, passei por dentro, então aqui eu estou vendo o meu avesso. Então, agora eu vou vir com uma das mãos aqui, ó, eu venho e só encaixo pra ficar a estampa igual a outra estampa aqui, tá vendo, ó? Fiz isso daqui, vou pegar o lado de novo, que é o lado da minha estampa, que é o lado que vai ficar aqui de frente. Agora, eu venho aqui, ó, só dou uma puxadinha e coloco esse lado aqui de novo de frente. Lembrando, ó, que esse lado aqui, ele não pode estar torcido, tá? Esse outro lado, não, ele tem que estar certinho. E aí, esse lado eu venho, coloco aqui de novo na pontinha, venho com esse daqui e faço o mesmo processo. Coloco esse de frente e esse de frente. E agora, eu venho e passo uma nova costurinha aqui pra gente arrematar. Vou fazer de novo aqui. Vamos repetir o processo aqui pra vocês compreenderem. Então, aqui, ó lá, ó. Ele já está virado bonitinho, essa parte, já com acabamento bonitinho. Eu venho com essa aqui, ó, que eu acho que assim vai ficar mais fácil. E aí, essa ponta aqui, eu venho e faço isso aqui, ó. Ao invés de dobrar no meio, que nem a gente fez com a outra, eu venho com essa e viro aqui, ó. Viro. Virei. E aí, esse lado que tá a estampa, eu venho com essa ponta e ponho aqui. Então, vamos consertar aqui certinho. Venho com essa ponta, lembrando que essa ponta é onde tá o acabamento, igual a gente fez do outro lado. Venho, dobro aqui e vamos passar uma costurinha. Bora lá pra máquina. Olha lá, fiz essa última costura e aqui já está pronto, na verdade, esse turbante. Isso aqui é o último passo. Então, agora eu venho e vou também desvirar para esse meu acabamento também ficar escondidinho e bonitinho aqui, ó. Então, os dois lados ficam idênticos e perfeitos. E aqui, no caso, o nosso turbante já está lindão e pronto. Olha só que lindo que ficou esse turbante. Vou mostrar na cabeça como que fica para vocês. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse turbante você pode usar, como eu expliquei para vocês no início do vídeo, tanto em uma estampa, como na outra estampa também separadamente. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Até mais!